E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, um verdadeiro espetáculo tá acontecendo no mundo do xadrez. O que, Rafael? Garry Kasparov está de volta. Uma verdadeira maravilha! O Kasparov está participando de um torneio super tradicional que acontece no Clube St. Louis, chamado Champions Showdown. Uma verdadeira batalha. Agora, o Kasparov nesse torneio tá enfrentando a elite do xadrez mundial. Como vocês sabem, o Kasparov já tá há uns tempos afastado dos tabuleiros e o mundo para ver como está o xadrez do Garry Kasparov. O Kasparov já participou desse torneio em outras edições, inclusive uma delas ele jogou até com o Magnus Carlsen, saiu aqui no canal, foi um grande espetáculo. E hoje vamos trazer aqui como foi o Kasparov nesse primeiro dia de partidas. Lembrando que esse torneio ele acontece no formato Chess 960, que as peças saem embaralhadas, mas o meio-jogo ele entra nas posições tradicionais do xadrez e vira uma verdadeira batalha épica. Eu aviso, prepara a pipoca, prepara o teu coração e vamos à luta, que é o que o xadrez sempre será agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas está o Leão da Armênia, Levon Aronian, agora jogando pela bandeira norte-americana contra ele, Garry Kasparov, e o mundo para ver Kasparov de volta nos tabuleiros. Agora, é Chess 960, os dois jogadores já saem com os cavalos no canto. Olha lá, Rafael Mugri, cavalo no canto, só traz desencanto, muito cuidado, porque essa partida é cheia de encantos, e o Aronian começa com ele mesmo. Equatrino, favorito de Bob Fish, e tá, o Kasparov realmente é um jogador agressivo. No lance 1, ele já sai ameaçando ganhar aqui o peãozinho de H2. Já viu esse tema tático nessa posição confusa. O Aronian falou, não, meu guri, defendeu a diagonal com o lance F4, D5 começa a luta pelo centro, o Aronian mantém tudo fechado, e F6, o Kasparov já pressiona forte agora aqui o peãozinho de E5. O Aronian desenvolve uma peça reforçando o ponto de E5 e bispo em H5. Opa, extremamente agressivo. Tocou a torre de D1, o Aronian defendeu essa torre e veio então a trocação. Toma, retoma, catuco, mas não vejo, trocaram as damas, trocaram o peão central e entraram nesse final extremamente complexo. Mas cuidado, o Kasparov aqui tem um problema para resolver, que é o bispo de B8, que fica trancado dentro da estrutura de peões por conta do peão de E5 do Aronian. Nesse momento a partida segue com o lance cavalo H6, o Kasparov vai botando as peças em jogo, e agora, observem que o Kasparov tem a ideia de passar o cavalo para F5, e talvez enfraquecer o peão central. O Aronian não deixou, ele jogou C3 aqui, que é o lance lógico, controla a casa de F5 e mais do que isso, ameaça também tomar o peãozinho de H7. Aqui o Kasparov que disse, meu guri, não é a Disneylândia. Propôs a troca dos bispos, defendeu a diagonal todinha, o Aronian jogou com D4, e agora toma, retoma, e aqui cavalo em F7, e o Kasparov segue desenvolvendo as peças. O Aronian mandou o bispo para H4, agora ameaçando tomar o peão de E7, o Kasparov defendeu com o rei D7 também, já adiantando aqui a conexão das torres, né? Porque agora ele tem que tirar o bispo, e as torres já estão conectadas, já estão jogando também. Posição confusa, difícil para os dois lados. Foi jogado então cavalo H3, o Aronian segue desenvolvendo, torre em G8, uma ideia muito malandra. O Kasparov tem a ideia aqui de jogar o lance G5 e tirar muito espaço das brancas no flanco do rei. O Aronian não deixou, ele, pum, botou o cavalo ocupando a casa de G5. O Kasparov pegou essa troca aqui e mandou agora o bispo para C7, conectou as torres, mas a posição não é tão fácil de jogar, porque esse centro fechado ainda deixa as peças do Kasparov sem espaço. A peleia seguir agora com o lance cavalo G3, o Aronian quer mandar o cavalo para H5, pode ter uns temas táticos surgindo aqui, tomar em G7, cai o cavalo em H6, o Kasparov tá atento a tudo isso. Primeiro, ele luta pela coluna F, rei D2, o Aronian também conecta as torres dele, e E6, e esse é o momento importante da partida. Por quê? A ideia do Kasparov nos próximos lances está relacionada com a tentativa de trocar aqui o bispo mal dele, que é o bispo trancado na estrutura. Bom, nesse momento foi jogado o cavalo H5, ameaçando agora alguns golpes táticos aqui com o cavalo por G7. O Kasparov defendeu o cavalo, ameaçando o bispeto, o bispo em E3, e agora bispo em D8. E o super monstro do xadrez, Garry Kasparov, começa a se reorganizar por aqui. Tá de olho também na casa de G5, para botar o cavalo ou botar o bispo. Tem que cuidar, tem tema tático aqui também. Se jogar essa direto, eu posso tomar, retoma por ali e troco duas por uma e fico melhor de brancas. Nesse momento foi jogado o lance rei E2, o Aronian vai melhorando a posição do rei dele, rei E8, o Kasparov também melhora a posição do rei, e torre F4, tá claríssimo. O Aronian nesse momento tá querendo chamar o russo.
E russo, Rafael. Dobrovský, com certeza. Ele quer dobrar aqui na coluna F e tentar pressionar a posição das pretas. O Kasparov joga aqui um lance super arriscado. G6 ele jogou. Observem que ele dá a casa de F6, mas o Aronian não ocupou essa casa. Ele voltou o cavalo para G3. Vocês devem estar... Eu estaria. Rafael, por que o Aronian não botou o cavalo em F6? Então, esse daqui era um lance muito bom para as brancas. Existe essa dúvida de por que o Aronian não invadiu essa casa. Por quê? Depois dessa troca, ficou uma ameaça aqui super incômoda. E depois do lance cavalo D8, eu posso dobrar. E nessa posição, as brancas têm mais espaço e estão um pouco melhores aqui. Mas o Aronian não entrou nisso misteriosamente. Ele voltou o cavalo para G3 mesmo. Bom, o Kasparov nesse momento mandou o bispo para E7, melhora a posição do bispo, o cavalo em H1. O Aronian começa a remanejar essa peça para o jogo. Pode saltar o cavalo para G4, pode ir para a casa de D3 também. E agora C5 e o Garry Kasparov começa a tentar abrir essa posição e soltar o jogo dele. Seguiu então, cavalo F2 e o Kasparov toma em D4 e bispo por D4, o fino, jogado aqui pelo Aronian, mantendo a defesa do peão central e também criando uma nova frente, uma nova perspectiva de atacar também o flanco da dama das pretas. Nesse momento o Kasparov jogou o lance A6, defendendo o peãozinho, e A4 ganha espaço no flanco da dama, G5 jogado pelo Kasparov, a todo custo, este monstro do xadrez tenta soltar o jogo dele. Bom, a torre tá ameaçada, o Aronian volta a torre para F3 e G4 grobiano, o Kasparov segue avançando. Agora, ganhando aqui a casa de G5, torre F4 foi jogado, H5, mantendo a defesa do peão de G4, cavalo em D3 manobrando e agora cavalo H6. E observe que o Kasparov criou uma ideia. Ele pode, em algum momento, passar esse cavalo para a casa de F5. Ele propõe também a troca das torres. Aqui, o Aronian segue jogando no flanco da dama com B4. Rei D7, o Kasparov já vai centralizando o rei, para o rei poder defender as duas alas, dependendo de qual delas entrar em colapso ou tiver problemas primeiro. E agora, B5 jogado pelo Aronian. E mais uma vez o Kasparov joga um lance super arriscado. A5 ele jogou, fixando esse peão numa casa escura. O Aronian foi correndo com sede ao pote e mandou bispo B6. E parece que o Kasparov vai perder esse peão. Mas aqui, o Kasparov inicia uma linha de contra-ataque na ponta dos dedos. Fica de olho, o Kasparov não defendeu o peão de A5. Ele jogou aqui, torre por F4, o Aronian retomou e agora a torre G5. Olha que lance. Defende o peão ameaçado e agora ameaça contra-atacar o peão de E5. Então aqui, o Aronian, ele defende o peão central, ele joga cavalo D3 e agora, de novo, renova essa ameaça de tomar o peãozinho de A5. Mas o Kasparov, mais uma vez, mostra que estava preparado lá. Pum! Cavalo F7. E agora o Kasparov, de novo, ameaça ganhar o peão central. Então, posição extremamente complicada. O Aronian aqui, ele jogou torre F1, ameaçando esse cavalo. E nessa posição, rei E8 jogado pelo Kasparov, mantendo a defesa do cavalo e ameaça também. Agora, vocês devem estar gritando, mas Rafael, meu guri, por que o Kasparov não tomou esse peão? Aqui seria um problema grave. E o Kasparov viu essa continuação de bispo em E3, onde aqui o Kasparov acabaria perdendo a qualidade se entrasse nessa linha gananciosa. Porque olha lá, a torre está ameaçada e a torre defende o cavalo. Então não tem como salvar aqui uma peça, vai desmoronar a posição das pretas. O Kasparov calculou o fino e jogou então o lance rei E8, mantendo a defesa do cavalo. E de olho nesse tema, se tomar em A5, agora sim eu tomo em E5, porque tu perde o lance bispo em E3. Então o Levon Aronian aqui mantém atenção na posição com este lance que traz alguns problemas para as pretas, porque o Kasparov agora tem que tomar a decisão certa. E o Kasparov, nesse momento, acaba cometendo um erro grave aqui. É importante salientar que o Kasparov já estava apertado no tempo nessa posição, uma partida de xadrez rápido, e ele jogou o lance bispo D8, que permite aqui uma continuação ganhadora para as brancas. Se tu quiser dar um pause para tentar descobrir o lance que arrebatou Garry Kasparov, sinta-se à vontade. Eu vou dar o lance, hein? Se tu acertou, parabéns, tu ganharia do Kasparov nessa posição. Se tu disse o lance bombástico, terrível, devastador, torre por F7, ganha a partida para as brancas. E depois desse lance, o Garry Kasparov fez o quê? Abandonou essa partida. Eu tava torcendo muito por ele, mas acabou dando ruim aqui no primeiro dia do torneio. Rafael, por que o Kasparov abandonou? Bom,
aqui o tema todo é, se tomar o bispo em C7, eu retomo de torre, fico uma peça a mais de brancas, e se tomar a torre, eu tomo em D8, ataco a torre, e aqui fico com 2 por 1. E como vocês sabem, 2 peças numa posição como essa, sem muitas colunas abertas para a torre poder jogar, é decisivo, e as brancas aqui ficam completamente ganhas. Por exemplo, se tu jogar a torre G8, eu simplesmente volto o bispo para B6, porque se eu tomar direto, tô dando contra-jogo, abrindo uma coluna. Então a ideia das brancas aqui é passar o cavalo para casa de C5, em algum momento tomar esse peão aqui em segurança, pressionar o peão de B7, e as brancas estão muito ganhas aqui. O Garry Kasparov, no primeiro dia do torneio, acabou perdendo todas as partidas. Ele jogou 3 partidas e perdeu as 3, mostrando a dificuldade que é jogar com a elite do xadrez extremamente preparada. Olha a precisão. E tá no ar a precisão da partida. Olha lá, o Aronia fez aqui 88.1, foi mais preciso que o Kasparov, que acabou fazendo 82.3, numa posição de chess 960, onde não existe a preparação de abertura e as posições são extremamente confusas. O Kasparov hoje acabou não ganhando nenhuma partida, mas seguimos de olho também nesse evento, nas próximas rodadas, de olho neste monstro do xadrez mundial. Se tu gostou dessa análise, não esquece do likezão aí embaixo e até os próximos vídeos!